Om Arunachala Ramana. Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Cá estamos para mais uma conversa nos Diálogos Não Duais. Hoje nós temos a presença ilustre de uma pessoa que eu considero de uma relevância dentro do grande campo do conhecimento do yoga, debatido no Brasil e no mundo. Com certeza, uma pessoa digna de todo o nosso respeito, carinho, consideração e gratidão por tanto que contribuiu com o universo do yoga aqui no Brasil. Nós vamos chamar para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, o professor Carlos Eduardo Barbosa. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, professor, recentemente o senhor deu uma entrevista para o canal de um grande amigo nosso, Aloísio, Palavras do Silêncio. Então eu vou recomendar aos amigos que visitem essa entrevista no canal Palavras do Silêncio, em que o professor pôde contar um pouquinho da sua própria jornada, da sua vida. O nosso objetivo maior aqui é justamente introduzir esta personalidade tão importante dentro do universo do yoga a todos vocês. A gente já fez citações, né? Recentemente, mais de uma vez, a gente indicou a tradução do professor Carlos Eduardo da Bhagavad Gita para que vocês pudessem conhecer, né, uma abordagem de tradução muito assertiva e coerente. O professor também lançou a tradução do Kathopanishad, tem ambientes diferentes de estudo, então, se o professor quiser falar um pouquinho sobre, não necessariamente contar toda a sua trajetória, mas quiser contar um pouco sobre as suas atividades hoje, o que nós podemos beber do conhecimento que foi disponibilizado através do seu trabalho, a gente fica muito grato. Bom, o que eu tenho feito é cursos à distância e livros. Eu tenho traduzido bastante coisa. Acredito que a partir do ano que vem já estou publicando mais 2 obras. Uma sobre mitologia dos asanas e a outra sobre história do yoga. Então, basicamente o que eu tenho feito é isso, tenho escrito muito. Esse ano eu tive problemas porque invadiram minha casa e roubaram todos os computadores. Então, coisas que acontecem, né? E depois o meu site ficou fora do ar por quase 15 dias por causa de uma invasão hacker. Então, é o mundo moderno. Mas o que eu tenho feito basicamente é me dedicar à leitura e tradução de textos que se encaixam na literatura do yoga, e aí se encaixa praticamente toda a literatura védica, né? Muito bem. Maravilha. Professor, o senhor considera que a recitação perfeita do sânscrito é necessária para o desenvolvimento do conhecimento do ser, do Atman, do Brahmavidya, ou a gente pode de vez em quando escorregar e dizer Maya em vez de dizer Maya, Sahaja em vez de Sahaja, e etc. Olha, a questão da pronúncia depende muito do que você quer fazer com o sânscrito. Se você tem pretensão de desenvolver rituais dentro do padrão do hinduísmo, a recitação tem que ser perfeita. E aí muito estudo, são muitos anos de dedicação para conseguir recitar perfeitamente com o ritmo, a acentuação musical, a acentuação melódica. E então, isso é uma tarefa para sacerdotes, né? Agora, para quem quer entender o que está escrito, aí não importa se vai ler com a pronúncia puxada, apertada, sibilante, retroflexa, e o que importa é entender.
Então, eu defendo essa segunda alternativa, porque ficar treinando as pessoas para ficar recitando os textos, os grandes mantras, acaba sendo uma perda de tempo, porque, no fim, no fundo, o que todo mundo quer é entender o que é que ele está dizendo, né? Perfeito. Perfeito. E então agora vem a próxima pergunta. Professor, o que o senhor entendeu e pode compartilhar conosco aqui sobre tudo que o senhor já acessou dentro do conhecimento védico? Quantas horas tem essa entrevista? Essa entrevista pode ter, não, vai ter 1 hora só, mas a gente, né, tem esperança no poder de síntese. Olha, o que a gente aprende quando acessa o hinduísmo de uma maneira geral é que a perfeição está dentro de nós, é que nós somos perfeitos, nascemos perfeitos. E tudo que a gente precisa fazer nessa vida é descobrir essa perfeição que está lá dentro e botá-la para fora, realizar. Então, a ação é muito importante. E a ação orientada pela nossa natureza interna, ou seja, pelo nosso Dharma, pela condição que nos deixa a nossa vida sustentável. Então, o, o hinduísmo se costuma dizer que ele se resume ao Gayatri Mantra, e que o Gayatri Mantra é o mantra que resume todas as 10.552 frases do Org Veda. Então, o Gayatri Mantra, ele diz o quê? Ele diz: meditemos, pensemos naquele ardor desejável do Deus Savitar, que ele possa impulsionar o nosso pensamento. Então, o que é o Deus Savitar? O Deus Savitar é o sol noturno, é o sol abaixo da linha do horizonte, cujo calor, em lugar de vir de cima, vem de baixo, vem pela terra, e eleva, arrasta tudo consigo em direção ao alto. Então, é uma radiação, um ardor que nos empurra para cima, que move os nossos pensamentos em direção ao alto, em direção ao céu. Então, é isso que a gente percebe que a literatura védica, a literatura do yoga mais antiga, propõe para nós, que é uma purificação da nossa mente. Purificar significa tornar presente na mente apenas aquilo que diz respeito à nossa natureza essencial. E nessa purificação, a mente se eleva. E nessa elevação, a mente se dissolve no eu universal. Então, essa é a meta para todo mundo, desde o mosquito até o mais sábio dos sábios. Que maravilha. Professor, eu fico pensando no sentido etimológico da palavra Brahman, se o meu sânscrito não estiver errado. O senhor pode me corrigir, porque é sempre uma oportunidade de eu também aprender. No sentido etimológico, nós temos o crescimento, a brotação e o crescimento, né? Um processo expansivo. Nós podemos fazer o paralelo, nós podemos relacionar esse sol negro, esse sol noturno, né, o Savitar, com o próprio Brahman e, por consequência, o próprio Atman, ou não? Olha, Brahma é crescimento, é engorda. Há muitos trocadilhos feitos em sânscrito com a questão da engorda. Como, por exemplo, quando se pergunta em sânscrito por que o guru é guru. A palavra guru significa o instrutor, o preceptor, mas também significa pesado. Então a resposta em sânscrito é porque ele come muito. Guru é guru porque ele come muito. Então, o crescimento também é engorda. E vamos lembrar que os brahmanes, eles surgem inicialmente, antes de ser uma casta sacerdotal, eles eram uma casta de criadores de gado.
E a especialidade deles era a engorda do gado, que é onde acontece o contato e o intercâmbio entre a comunidade hindu e a comunidade do Vale do Rio Indo, lá nas primeiras épocas, em que as famílias brahmanes, as famílias de criadores de gado, de engordadores de gado, levavam o seu gado para as margens, para as franjas do império que apareceu, que existia por ali, da civilização do Vale do Rio Indo, para comer a palha da cevada, que no Vale do Indo eles plantavam cevada, e engordar o gado. E aí o gado voltava com leite forte, para fazer os laticínios mais fortes, mais nutritivos, por conta dessa troca. Então, a engorda, esse crescimento da palavra Brahma, aparece mais em função dessa engorda do gado. Brahma, originalmente, seria só a engorda. Não era um Deus, não era um conceito do eu, não era nada disso. Era simplesmente uma engorda. Assim como Shiva. O nome de Shiva também significa engorda, inchaço, crescimento. E também significa benfazejo, né? Benigno. Mas ele vem de uma raiz que também significa engordar, e crescer, inchar. Daí a identidade de Shiva e de Brahma, porque Brahma e Shiva na origem são um só, né? É uma coisa só. Agora, o conceito de Brahma, ele começa a se tornar uma metáfora no momento em que o gado se torna símbolo da linguagem, onde a vaca se torna o símbolo da palavra, da expressão verbal. E aí a palavra Brahma passa a designar esse poder da palavra de expressar de alguma forma a verdade. E esse sentido de Brahma identifica ele a Sat, que é a existência, porque a palavra verdadeira aponta para aquilo que existe. A palavra falsa aponta para a mentira, ou seja, para aquilo que não existe. Então, o que existe é o eu, é aquilo que está dentro de nós. É a única coisa que a gente tem certeza que existe, porque nós vivemos ele. E Brahma é o eu, é o si mesmo, é o Atma. Então, não há dúvida quanto a isso. Agora, a ideia do crescimento é uma ideia de um crescimento interno, crescimento para dentro. Brahma é quando a atenção se volta para dentro, e ao se voltar para dentro, ela descobre a natureza do que está fora, a verdadeira natureza do que está fora. Então, essa descoberta é a descoberta do si mesmo, a descoberta do Atma dentro de si. É uma descoberta muito difícil, vocês sabem muito bem disso, né? O Ramana perguntava-se muitas vezes, quem sou eu, né? E quem sou eu, meu? É difícil saber, porque o eu é aquele que percebe, não é aquele que é percebido. Então, se eu pergunto quem sou eu sou aquele que é. Eu existo, eu não posso dizer como é que eu sou, só posso dizer que eu existo. E essa descoberta da existência em si, em si mesmo, né? É a descoberta de Brahma, é a descoberta do universo interno, do universo do avesso, que é o espaço do coração. Não sei se eu estou saindo do campo que vocês estavam perguntando. Imagina, eu estou aqui feliz, pensando que eu estou no caminho certo, porque eu tenho engordado bastante nos últimos anos. Então, por um lado, eu estou feliz, por outro, né, a gente sabe o quanto essa descoberta, ela, na verdade, é a dedicação de uma vida toda. Professor, isso me leva para uma próxima pergunta, mas eu não quero também atropelar, porque, de repente, Morini não fez nenhuma ainda pergunta.
Posso fazer mais uma e eu passo a Nossa, seguinte para pode você? fazer todas. Eu tô emocionadíssima, tô Ah, encantado. Para mim, eu tô muito feliz, assim. com certeza. Eu disse, né, o professor perguntou, né, uma pergunta para o professor, se a gente se emocionar, não liga, não. Porque Eu só, assim, Nossa, não tenho nem palavras, eu tô muito feliz. é uma alegria imensa. Porque, para nós, várias personalidades surgiram dentro do ambiente do yoga no Brasil e tiveram a sua importância e são nomes que estão eternizados dentro do campo do conhecimento do yoga no Brasil, como, por exemplo, o saudoso professor Hermógenes. Sim. E a gente tem a oportunidade de ouvi-lo com toda a calma, com toda a tranquilidade que esse momento, essa oportunidade nos traz, e poder exaltá-lo, né? Poder exaltá-lo aqui, em vida, não esperar o professor quebrar o pote para poder exaltá-lo, mas celebrá-lo. Para nós é um momento de celebração. Até cabe dizer, essa gravação está sendo feita dentro desse período auspicioso do Ganesha Chaturthi. Feliz Ganesha Chaturthi, professor. Para vocês também. Que, como nós sabemos, né, Ganesha, como a própria escritura aponta, o Shri Devikalotara, ele é o próprio silêncio, ele é o próprio testemunho não dual. Então, nós estamos aqui tendo essa conversa tão auspiciosa sobre o Atman, nesse dia auspicioso, com a presença mais do que auspiciosa também do professor. Professor, então, uma vez que essa é uma descoberta a ser feita numa dedicação, né, uma dedicação de uma vida inteira, e talvez mais do que uma, dizem os sábios, o Eu que é acredito. moksha? O que é moksha, professor? Moksha é a libertação, mas é a libertação mais difícil que tem, que é a libertação de si mesmo, é a libertação da personalidade, daquilo que nós achamos que é o si mesmo, daquilo que nós acreditamos que é o eu, porque nós nos apegamos ao eu. E ao nos apegarmos ao eu, nós nos apegamos à vidya, à falta de sabedoria, nós nos apegamos à maya, à grande ilusão, que tem a sua utilidade. A falta de sabedoria é o que nos permite entrar no mundo, viver. Então, ela não é um defeito, não é um inimigo a ser combatido, mas é uma ferramenta a ser abandonada. Então, a libertação é a libertação dessa ilusão, dessa ignorância, de modo que a gente não precise mais nascer nesse mundo. É a libertação do ciclo de encarnações. É uma libertação que desespera uma pessoa não acostumada a pensar da forma hindu, porque o pensador ocidental, ele quer reencarnar, ele quer continuar a vida aqui, ele quer viver mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. E, inclusive, a teoria evolucionista espiritual, né, que é a tese daqueles que dizem que a gente vai reencarnando e melhorando aos pouquinhos, não corresponde à visão hindu original. A gente pode, numa vida, ser um sábio e na outra vida ser um bode, porque o processo interno, o processo da alma, é um processo que tem altos e baixos. Ele não é linear. Não é um aprendizado que você vai só subindo degraus. Ali você sobe um, desce dois, sobe dois, desce um, e vai devagarzinho. E para onde leva isso, esse parinama, essa transformação contínua, constante? Ela vai para lugar nenhum. Ela aponta para lugar nenhum. Então, nós vivemos num caos e adoramos esse caos e queremos ficar aqui para sempre, né? Alguns indianos defenderam a ideia de que o corpo pode ser eternizado, né? Pode ser preservado, mas é um corpo ilusório, não é um corpo real. É um corpo ilusório que guarda as memórias e os hábitos dessa pessoa, não é a pessoa real que vai sobreviver ao longo dos séculos e milênios. Então, essa libertação, ela nos afasta de tudo isso.
ela nos leva ao que na Bhagavad Gita é chamado de extinção em Brahma, Nirvana de Brahma. Porque quando a gente descobre o eu, a gente passa a viver apenas em primeira pessoa e o mundo se dissolve, se perde o sentido, porque nós vivemos projetados nesse mundo. Quando a gente se liberta dessa projeção, o mundo deixa de existir. E ele deixa de existir e a nossa personalidade, nosso eu encapsulado, deixa de existir também. E aí a gente passa da existência limitada para a existência plena. E isso é a vitória sobre a morte, é a vitória sobre o apego, e é o objetivo maior do yoga, né? Do yoga védico. Vai, Mohini, não é só chorar. Não, eu sinto que essa fala, ela nos recorda bastante da questão que nós vamos apresentar aqui para o nosso grupo, já gravamos, mas ainda vamos apresentar, né, uma questão que foi trazida, que diz respeito a esse desapego mais difícil, né, moksha como sendo realmente esse desencantamento total, e um aprendizado definitivo para uma morte que não é a morte corporal, né? Porque eu sinto que, embora a gente passe por essa experiência todos os dias, né? Quando a gente adormece, a gente tem ali uma vivência de uma pequena morte, né? Tudo Sim, cessa de existir, né? A gente tem uma mortezinha ali diária. Mas no dia seguinte a gente volta, então a gente sempre tem aquela esperança, né, de retornar. E a sensação de que que moksha, essa libertação definitiva, pode causar medo, né, professor? Eu sinto que é um dos aspectos que dificulta também o processo, muitas vezes, é o receio, né, o receio de esse deixar de existir como se existir fosse ser o pequeno eu, né. Existir fosse ser essa identidade com as suas relações, com a sua história de vida e tudo mais, e aí eu posso deixar de existir, deixar de ser. Mas aí a gente entra num paradoxo, porque no final das contas é um deixar de ser para verdadeiramente ser, correto? certo. Porque a ideia da existência pessoal, da existência separada dos outros, é uma ideia ilusória, né? Completamente ilusória. Quando a gente se liberta, a gente mergulha na existência única. Mergulhar na existência única não é extinguir-se, como se costuma pensar, mas é existir plenamente, existir na plenitude. Nós não temos noção do que é o pleno. O pleno abarca todo o universo. As estrelas mais distantes que o novo telescópio o espacial está descobrindo ainda estão perto da gente quando a gente pensar no que é o infinito, né? Então, a existência infinita, a existência plena, a gente só alcança se libertando dessa visão limitada que a gente tem do ego, que a gente tem de si próprio. Porque existe um mecanismo, é um mecanismo natural. A criança nasce, ela precisa aprender a se enxergar o mundo e identificar as coisas do lado de fora. Então, a mente dela se volta para fora. Depois, a criança amadurece e ela precisa descobrir a natureza que está dentro dela. Então, ela se volta para dentro. E se ela descobrir essa natureza, ela pode revelar essa natureza através de atos. E é a realização do Dharma dela. E se ela fizer isso tudo direitinho, ela não vai ter apego à vida, não vai ter medo da morte. Porque medo é contrário ao amor. O amor é dissolução. Medo é contração, é estruturação. O medo é outra face do ódio. Quando a gente teme, a gente odeia. Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente odeia aquela coisa. Então, o medo da morte, o medo de se extinguir, é o fato de a gente
de uma certa medida, odiando a nossa verdadeira natureza. E isso nos afasta muito do nosso caminho espiritual. Então, para a gente seguir um caminho espiritual correto, nós temos que vencer o medo da morte. É a primeira coisa que tem que desaparecer. A morte não é uma ameaça. A morte é, como você falou, um sono que a gente tem todos os dias. E que um dia nós vamos ter e vamos voltar dele fora do corpo. Então, a morte é um sono gostoso. Então, não tem que temer a morte. A Katha Upanishad deixa isso muito claro, né? Não há o que temer da morte. A morte é boazinha, até instruiu o Nachiketas no yoga, né? Então, a libertação é uma libertação que nos torna desapegados. A pessoa desapegada, ela pode viver nesse mundo perfeitamente, desfrutar das coisas do mundo, desfrutar dos alimentos, dos sabores, dos aromas, do frescor da atmosfera, desfrutar dos bens materiais, ter dinheiro ou não ter dinheiro nenhum, mas ela não se apega a nada dessas coisas. Esse é o libertado em vida, né? O Jivamukta, e que vive uma vida totalmente livre, totalmente desapegado até de padrões sociais. Na Índia, os yogis são respeitados até quando eles fazem coisa que parece errada, né? Então, por quê? Porque se acredita que eles são pessoas libertas. Então, a liberdade é de fato, uma condição que assusta, produz medo, mas é o medo que deve ser extirpado de nós. Porque às vezes existem dois tipos de medo, né? Existe o medo que é um desafio que deve ser vencido, existe o medo que é uma advertência que deve ser respeitado. Então, se eu tenho medo de perder a cabeça no sentido de me enfurecer, eu tenho que respeitar isso. Quiser voltar de onde Quiser o senhor estava voltar, o falando? senhor estava falando, se for um medo de advertência, um medo de perder a cabeça e ficar furioso, esse é um medo que deve ser respeitado, né? Era isso que o senhor estava falando, que existem E, dois tipos, né, de medo. agora, o medo da morte não é um medo como esse, não é um medo de se descontrolar. O medo da morte é o medo do desconhecido. Que a mente, ela teme o desconhecido, ela odeia o desconhecido. Ela se defende para defender o corpo, ela se protege para proteger o corpo. Então ela cria esses medos. E a morte é um grande medo que ronda a nossa mente o tempo todo. Então esse medo é um medo que não deve ser entendido como uma coisa ruim, mas ele deve ser vencido pelo desapego. Então esse medo é um medo saudável, que nos ajuda a preservar o corpo e a vida para que a gente possa realizar o Dharma. Sem o corpo, ou sem a mente, eu não consigo pôr em prática, transformar em ação o meu Dharma. Então o mundo fica insustentável, porque Dharma é o que dá sustentação. O verbo dar, sustentar, né? Suportar. Então ele dá o suporte. E esse medo nos ajuda a preservar essa condição de que a gente tem a possibilidade de agir corretamente, que é essa condição da vida, né? Enquanto a gente está vivo, a gente pode agir e se enquadrar na harmonia da estrutura universal. Ficar harmônico, ficar consonante com essa estrutura universal. E nessa consonância, a gente produz um efeito de ressonância, porque aí outras pessoas que chegam perto da gente são contaminadas, por assim dizer, pelo nosso bem-estar interno, pelo nosso desapego. E dessa forma se ajuda a construir um mundo melhor. Quanto mais pessoas se ajustam à sua própria estrutura interna
e a estrutura do universo como um todo, ou seja, quanto mais pessoas se fixam no seu Dharma, no seu próprio Dharma, no Svadharma, mais o mundo vai se tornar fácil de viver para as outras pessoas. Enquanto que o mesmo vale para o inverso. Quanto mais as pessoas se fixam na mentira, agora, ultimamente tem sido frequente as fake news, né? O mundo inventa mentira para prejudicar as pessoas. Então, na medida que a pessoa se fixa na mentira, ela torna a vida mais difícil para os outros também. E ao tornar a vida difícil para os outros, ela prejudica o universo como um todo. Prejudica o planeta, você vê como o planeta está furioso. A natureza está furiosa, ela está destrutiva. Mas somos nós que estamos destrutivos. A natureza só está ressoando, só está ecoando esse aspecto obscuro da nossa mente que nos faz optar por destruir. Destruir é muito fácil, né? Construir leva tempo e dedicação. Para destruir é só soltar uma bomba que destrói um prédio inteirinho que levou meses para ser construído. Então, o medo que a gente deve ter é o medo que nos contém esse lado obscuro da mente, essa sombra que a gente carrega lá dentro, e que ilumina essa sombra com uma sombra mais profunda ainda, que é a sombra do espírito. O espírito aparece na escuridão. O Krishna tem a pele escura para representar o espírito do si mesmo, do Atma. Ele é o Paramatma, enquanto que o Arjuna tem a pele clara, porque ele representa a consciência na mente. Então, esse encontro dos dois é um encontro que é assustador, enquanto a gente confunde a sombra das trevas do espírito com as trevas da mente. Então, cada um no seu balaio, né? Perfeito. Gratidão. Professor, essa conversa, ela me levou para o Aitareya Upanishad, quando, no processo da criação do Purusha, e nós, como espelho desse Purusha, meio que deixamos de entender a entidade humana como uma pessoa, exatamente. Ela parece mais um palácio onde os devatas estão assentados, né? Então, Surya está nos olhos, Vayu está nas narinas, Agni está na boca, e eles comem, né? Então, tem um sentido etimológico para o Atman que é comer, né? Então, a gente veio falando desses aspectos, e talvez o medo da morte, será que é um medo de passar fome? Será que a gente não consegue reconhecer que aquele oceano de graça, de beleza, de sabedoria, na verdade, é, como dizem, um banquete celestial infinito? É um medo de passar pelo processo de ser separado da segurança, do prazer, do conforto. Mas eu queria ir para um outro lado, porque de repente falar de medo, as pessoas podem até começar a ficar um pouco tensas nisso. E aí eu gostaria de ouvi-lo explanando sobre o gozo, sobre esse sentido do prazer como um veículo para o autoconhecimento, porque no final das contas, a maioria dos hinos védicos estão ali pedindo não só moksha, mas também estão pedindo boga, correto? É. O que o senhor pode falar para nós sobre? A cultura védica é uma cultura que é oniabrangente, ela não exclui nenhuma parte, nenhum aspecto da nossa vida. O mal está contemplado, o bem está contemplado, o desfrute, o desapego, tudo está contemplado nessa cultura. Então, se você sai da Aitareya Upanishad, vai para a Isha Upanishad, ela começa Ishavasya Idam Sarvam. Ishavasya significa isso para o desfrute do Senhor, não sei como traduzir Vasya, para ser vestido, para ser usado pelo Senhor. Esse mundo inteiro é para ser desfrutado pelo Senhor.
E mais adiante ele explica que a pessoa que se dedica somente ao espírito está destinada às trevas e à destruição. E a pessoa que se dedica só ao desfrute também está destinada às trevas e à escuridão. Então, o que é a vida proposta pela Isha Upanishad? É a vida integrada, onde você desfruta sem apego, onde você desfruta como uma pessoa apegada, mas completamente sem apego. É o ensinamento básico da Bhagavad Gita, né? Ou seja, de você viver a sua vida, cumprir o seu Dharma com toda a intensidade, mas sem se apropriar do resultado. Quando a gente fala do desfrute, a fome produziu o mundo. Essa produção do mundo foi a fome de uma nova perspectiva. Tudo que existia antes era o Purusha. O Purusha, do Purusha sai Viraj, de Viraj sai o Purusha. Então, o Purusha é a pessoa. E Viraj, quem é? Viraj é o reflexo da pessoa, é a sombra da pessoa. Ele é aquele que reina no mundo interno. Mas quando o mundo não existia, ele não tinha onde reinar. Purusha, então, tem o desejo, tem a fome de conhecer. E ele se expande. Ele se estende por todo o infinito mais 10 dedos. Da Xangulha, 10 dedos. E ele, como não, por o infinito não tem limite, para onde que ele se expandiu? Ele se expandiu para dentro de si mesmo, ele virou do avesso. Então, essa questão do Purusha explica a pessoalidade. Quando ele vira do avesso, todos os atributos de Purusha, a eternidade, a verdade, a existência real, a infinitude, viram do avesso também. Então, ele passa a ser limitado, desinteligente, inexistente, ou seja, ele se torna o inverso dele próprio. E isso dá origem ao mundo material. Do Purusha Sukta, do final da tradição do Rigveda, né, do Purusha Sukta, surgem as especulações que estão nas Upanishadas. A maior parte delas discute temas do Purusha Sukta. A Bhagavad Gita também discute esse cenário do Purusha Sukta. Todo mundo quer entender quem é essa pessoa. E essa pessoa é uma pessoa que nas Upanishadas, em vários momentos, se diz que tem fome. E tem fome por quê? Porque ele reflete a fome original do Purusha. Purusha tinha fome de existir fora de si próprio, porque ele estava mergulhado na plenitude. Então, o que é a fome? A fome é um traço característico de quem não é pleno. Então, ele precisou deixar de ser pleno, se inverter, se virar do avesso, tirou o casaco e botou o casaco do lado errado, para ver como é que é. E isso produziu a fome. E da existência vem o alimento. E da inexistência vem a fome. Então, essa combinação de existência com inexistência, que dá origem ao universo, é a saciação da fome, né? Ou seja, quando você tem o alimento de um lado, que é o real, o verdadeiro, e tem a fome do outro lado, que é o falso. Você tem que viver os dois juntos, porque um complementa o outro. A fome e a comida, né, o alimento. Quando os dois se juntam e se integram e se complementam, o mundo deixa de existir. É aí que chega a morte do universo. E a morte do universo vai levar a uma eternidade de existência só do Purusha, na sua plenitude. É o pleno, dentro do pleno, vivendo com plenitude por toda a eternidade. Que perfeito. É,
Existe dentro do Yoga Tântrico, né, que eu estou olhando como é que eu vou trazer isso, já tem um tempo de conversa, a gente não sei quanto tempo tem mais, mas essa questão da unificação da existência com a não existência parece ser um tema bastante frequente dentro dos Tantras, quando se fala de um yoga em que o processo é a união de Pana e Apana, como se fosse uma aparente neutralização de ambos na consecução de ambos, pela unificação de ambos. A gente poderia entender ainda dentro desse processo de matar a sua própria fome, e ele naturalmente faz uma representação de si. E isso é o que a gente está fazendo todos os dias. De uma certa forma, nós nos representamos nas relações e fazemos a representação do outro também internamente. Quer dizer, todos somos mais ou menos anfíbios. Nós vivemos ao mesmo tempo dentro da realidade externa e interna. Foi até um pouco difícil de construir a ideia que eu estou querendo trazer, porque ela foi muito sensorial. Então, eu gostaria de perguntar, há muitos sadhanas, há diferentes perspectivas. Nós vamos olhar para os yogas, além dos caminhos tradicionais do yoga, Karma Yoga, Gnana Yoga, Bhakti Yoga, estes mesmos caminhos se desdobram em inúmeros sadhanas e perspectivas, não é? Nós observamos que, de modo geral, quem é Bhakta vai fazer como a gente brinca de dourar a pílula, né? Assim que a gente fala, quer dizer, a pessoa vai lá dizer toda a nobreza, a riqueza daquele método, e por que aquele método é superior aos demais, e etc. No entanto, nós também encontramos na Bhagavad Gita Krishna falando de todos aqueles a quem a ele são queridos, o mais querido é o Gyani. Então aqui fica aquela pergunta que é a pergunta polêmica, pergunta que faz a gente perder amigos nos outros meios de yoga, mas que deve ser feita. Afinal, nós podemos entender que a própria expressão do Gyana, do conhecimento, abrange todas as formas de yoga? Este seria o verdadeiro Raja Yoga? Seria o yoga por excelência, o caminho supremo, pois sem a compreensão não seria possível sequer a prática dos outros yogas? Em outras palavras, professor, qual é o caminho, qual é o yoga que o senhor tem adotado ao longo desses anos todos? Vamos lá. A pergunta foi cumprida, a resposta é mais cumprida ainda. Mas vamos por parte. O yoga, a palavra yoga é uma palavra que está presente na gramática do sânscrito. E ela significa o ajustamento da palavra ao seu significado. Então, aquela integração que permite a mágica do spota, que é a explosão da compreensão, essa compreensão só é possível porque há um objeto, que é uma série de sons ou desenho de letras, nós associamos um significado. E esse significado aparece dentro da nossa mente sem precisar procurar por ele. Quando a gente ouve a palavra ou lê a palavra, a gente tem automaticamente o significado dela brotando. E essa explosão da significação, os gramáticos, como Bhartrhari, por exemplo, ele diz que é um atributo de Brahma, é um atributo interno, é uma explosão que nos dá a capacidade de perceber o mundo fora. Então, o que você falou logo no início, do prana e o apana, é exatamente esse processo da percepção e da significação. O prana vem de dentro para fora. O apana vem de fora para dentro. Então, eles estão enquadrando aí um paralelismo com o mundo subjetivo e o mundo objetivo. No mundo objetivo, a mente
busca dos estímulos sensoriais traçar uma imagem do mundo. Essa imagem do mundo, ela vai ser uma imagem construída com, com vários estímulos diferentes que são costurados entre si pela mente. A mente faz essa tapeçaria e apresenta para si mesmo. Ele apresenta para a inteligência, para Buddhi. E o que Buddhi faz? Ela atribui um significado. E ao atribuir um significado, ela deu o prana, deu o espírito para aquela forma. Então, esse sentido do yoga, no caso, é o sentido natural da palavra yoga, o sentido verdadeiro da palavra yoga, que ela dá sentido, dá significação, ela representa essa significação, essa respiração do Purusha, em que ele inala os estímulos externos, inala as impressões do mundo que a mente traz e exala significação para essas coisas. E aí o mundo existe. Se não houver essa exalação, se não houver o prana, o mundo não existe. A Prashna Upanishad tem o Pippalada que responde a pergunta sobre o que é o prana. Então ele diz que Brahma ia criar o mundo. E para criar o mundo, ele não queria criar por si mesmo. Então ele criou um casal, que é Prana e Rai, onde Prana representa o aspecto espiritual e Rai representa o aspecto material, a riqueza, né? Então ele define que Prana é tudo aquilo que não é Rai, e Rai é tudo aquilo que existe no universo. Então o Prana é o movimento, é o espírito, é o sopro que dá vida ao universo. E ele dá vida, inclusive, no sentido do entendimento. Então, nós somos também como as palavras. Nós somos objetos em busca de significado, em busca de uma significação. E essa significação é dada pelo yoga. O yoga é justamente a descoberta desse significado, essa descoberta desse espírito que está dentro de nós e a colocação disso em prática. Porque, como disse logo no começo, nós nascemos perfeitos, completos, nós nascemos siddhas. Mas essa perfeição não sai sozinha, ela não sai andando sozinha por aí. Ela precisa que a gente dê corpo para ela, é preciso que a gente dê voz para ela, é preciso que a gente dê olhos para ela e, sobretudo, que a gente dê ouvidos para ela, né? Então, ela está sempre falando com a gente, ela vem do coração. E essa significação é a sabedoria, é vidya. Quando a gente começa a ouvir o coração, a gente passa da adolescência para a maturidade, que é o momento que a gente pode começar a trabalhar na tradição hindu, né, nos ashrams do hinduísmo. É quando você vai trabalhar para dar o sustento para a sua família, você vai trabalhar fazendo a coisa que é da sua vocação. E essa vocação, ela segue esse impulso interno, essa intuição interna de Buddha. Então, nós temos os dois caminhos do prana. O prana, quando sai, ele sai através de Buddhi, a inteligência. Quando ele entra através de Ahankara, que ele aponta para o eu. E quem faz ele sair ou faz ele entrar, quem recebe ele na saída ou empurra ele na entrada, é a mente, é Manaha. Então, esse é o processo do yoga. Esse é o yoga funcionando. E o yoga explica por que nós somos pessoas, por que nós somos purushas. Porque justamente nós integramos o mundo externo, que é o nosso corpo, que é a nossa mente, no seu aspecto manifesto, com o mundo interno, que é o mundo subjetivo do eu. O mundo objetivo e o mundo subjetivo. Isso é o yoga. Ou como dizem algumas obras de yoga, é a integração do Jivatma, que é o si mesmo da nossa mente, que é o si mesmo de uma vida, com o Paramatma, que é o si mesmo eterno, o si mesmo que se funde com o Brahma.
Não sei se eu respondi. Na verdade, a minha pergunta era provocativa para levar para o seguinte tema. Professor, o que o senhor quiser explanar sobre o coração? Coração é uma máquina maravilhosa, né? Para o corpo é uma maravilha, porque distribui o sangue para toda parte. E o sangue é o nosso raciocínio, o nosso pensamento, a nossa inteligência líquida. Agora, o coração, ele é, na tradição hindu, o abrigo secreto do espírito, do si mesmo, do Atma. É ali que ele reside. O coração é o centro, é o núcleo do universo. É dali que o universo sai. O universo se expande a partir do coração. E ele, quando se encerra, ele se recolhe para o centro do coração. Esse coração ele está num espaço que é subjetivo, não é um espaço objetivo. Não é o coração que a gente vai tirar do peito, vai palpitando ainda e olhar e dizer assim, aqui está a minha vida. O coração carnal ele tem um papel importante, mas ele não consegue reproduzir a importância que tem o coração espiritual, coração subjetivo, coração que reside lá no inconsciente nosso. Esse coração é que dá a referência espacial que nós temos. Quando você vive uma experiência de déjà vu, você passa por um lugar e diz, eu já estive aqui antes. Você pode não ter estado lá no seu corpo, mas você esteve lá no seu, no seu espaço interior, no seu espaço subjetivo. Em algum lugar do espaço subjetivo, do universo subjetivo da sua vida, existe uma edificação, existe uma esquina que se encaixou naquela lá que você está vendo no mundo natural e se transformou nela. Então, ali você está descobrindo a sua conexão com o mundo interno, o mundo subjetivo. Agora, o coração é um grande mistério, porque ele é a fonte da intuição, mas ele vive, segundo a Mandukya Upanishad, na mais profunda inconsciência. Ele está no estado Sushupti. Sushupti significa o estado de sono sem sonhos. E é aquele estado em que a gente não percebe o tempo nem o espaço, porque eles deixam de existir. É o equivalente da morte, em que a gente abandona todas as memórias e os hábitos de uma vida para viver novamente, pelo menos por algum tempo, uma plenitude. Então, o coração tem essa natureza absolutamente subjetiva, que é o espaço natural. O espaço natural não é objetivo, não é material, não é medido com régua. Ele é medido com o coração. Então, se eu gosto de uma casa, essa casa é grande e linda para mim. Ela é do tamanho que eu preciso que ela tenha. Eu me meço ela com o coração. Assim como havia, por exemplo, um grande mestre de yoga em Uludurpet, no sul de Tamil Nadu, que ele era um sujeito muito feliz. E ele era avaliado pelas pessoas como uma pessoa sagrada, uma pessoa benéfica, benigna, um retrato vivo de Shiva. E os avadutas iam todos lá pedir para ser discípulo dele, para ele ensinar o yoga. E ele não tinha nem os dois braços, nem as duas pernas, que ele perdeu para a lepra, ou seja, para a hanseníase, né? Então, por que ele era considerado uma pessoa saudável, uma pessoa grande espiritualmente? Porque justamente ele era medido pelo coração das pessoas. E essa medida do coração é a medida que a gente conhece quando olha para a mãe, para o pai, quando a gente olha para um irmão querido, para um vizinho que é bondoso. É com essa régua que a gente está medindo essa pessoa. É como dizia Fernando Pessoa, poeta português, eu não sou do tamanho da minha altura, eu sou do tamanho do que os meus olhos enxergam. Então ele queria enxergar longe. E enxergar longe significa enxergar com o coração. Então, o espaço do coração é o espaço onde está escondido o Atma, é chamado de Guha, o esconderijo, a caverna,
o lugar oculto, né? Então, esse lugar oculto é o nosso reduto secreto, a nossa bate-caverna, né? Onde a gente se protege do mundo externo, quando o mundo externo parece que ele está querendo crescer demais contra nós. Então, a gente se refugia no coração e o mundo externo se acalma, o mundo externo se aquieta. Porque o mundo externo, na verdade, é a mente, e a mente é muito agitada. Então, quando a mente se aquieta, o mundo deixa de ser hostil, os animais deixam de ser hostis, o clima deixa de ser hostil, e a gente vive com tranquilidade o nosso Dharma. Então, daí a importância do coração, né? O coração, ele nos dá a coragem de ser aquilo que nós somos, independente do impacto que isso tenha na mente dos outros. Se eu nasci para ser cuidador de crianças ou nasci para ser bailarino, eu não vou querer ser soldado, eu não vou querer ser advogado, eu vou querer ser aquilo que eu nasci para ser. E como é que eu sei aquilo que eu nasci para ser? Eu sei sabendo, né? É o coração que diz para a gente. E esse eu do coração, a Mandukya Upanishada, que diz que ele está sempre no estado de inconsciência profunda, chama ele de Prajna. Prajna é o masculino de Prajna, que é a intuição. Então, a intuição que vem do coração é a intuição verdadeira. O resto é bhavana, é pensamento criado. Então, a gente às vezes pensa, tive uma intuição. Tive intuição coisa nenhuma, é a mente que está querendo que você atenda a um desejo secreto dela. Agora, quando você tem uma intuição de verdade, você sente ela no coração. Você tem a convicção de que aquilo é real. E ainda que você não consiga provar para si e para os outros que aquilo é real, você sabe que é real. Então, o coração é o fundamento da nossa verdade. Ele é a sede, é a bate-caverna da verdade. É o lugar oculto onde a verdade se esconde desse mundo. Mas ela fica perto da gente, porque ela fica bem no nosso coração, né? Professor, aqui tá dando que a nossa conversa tem que se encaminhar para o final. Eu gostaria de fazer um último pedido, que é, se alguma vez o senhor ficou esperando que alguém lhe fizesse uma pergunta, mas essa pergunta nunca foi feita, de algo que lhe pareça essencial no processo do autoconhecimento, até independente do yoga, né? Porque o yoga é digamos, uma abordagem, uma perspectiva. Existe essa pergunta que nunca foi feita e esta, né, reflexão, esta consideração que o senhor não teve a oportunidade de ter dito porque ninguém nunca perguntou. Eis a hora, eis o momento, a gente está aqui ansiosos para ouvir. Eu não me lembro de uma pergunta que não tenha sido feita, que eu esperasse que fizesse e não me fizesse. Mas eu tenho uma pergunta que algumas vezes me foi feita e que eu acho muito importante que a gente tenha essa resposta para essa pergunta. Que a pergunta é: o que o senhor acha que eu devo fazer? Meu mestre falou que eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Você acha que eu devo fazer isso e aquilo? Aí eu digo para ele, digo para quem perguntou essa coisa, né? Eu digo: você pensa bem, quem é o seu mestre? O mestre do Arjuna era Krishna, não é verdade? E Krishna mora onde? Ele diz: mora, habita o coração de todas as criaturas. O mestre está aqui dentro. Então, o que eu gosto de repetir para as pessoas é que o mestre interno, o mestre externo, quando fala coisas que entram em conflito com o mestre interno, com a intuição, confia na intuição. Não há mestre externo que seja plenamente confiável, porque senão ele não estava aí fora, senão ele estava lá dentro. Então, a,
Isso corresponde a uma recomendação básica que eu passo para todo mundo. Fortaleça o seu amor próprio. Confie em você. Que se você não tiver confiança em você, você não vai alcançar o seu coração. O coração é o que nos dá ousadia, que nos dá força, que nos dá identidade, que nos dá unidade dentro da pluralidade. O coração é uma ferramenta muito forte, talvez a mais forte que a gente tem à nossa disposição. E se você seguir a voz do seu coração, você não precisa de mestre nenhum para te dizer o que fazer. Você não precisa de estudar nada, você não precisa fazer curso nenhum. Você tendo esse mestre como coração como mestre, né? Você vai sempre fazer as coisas certas. Agora que um cursinho de vez em quando vai bem, vai, né? Muito bem. Recentemente perguntaram no canal, Ananda, tem algum Guiane no Brasil? E a vossa resposta é a resposta que eu tenho para essa pessoa que me perguntou. Sempre que você tiver anseio de encontrar um mestre, e normalmente quando a gente faz isso, a gente muitas vezes se coloca em enrascadas. Acaba encontrando quem não teria a menor dignidade de, né, a envergadura espiritual, moral, ética de poder se nomear, se autoproclamar mestre. Pois muito bem, então sempre que você estiver nessa procura, saiba que um dos principais sinais, um sinalizador bastante assertivo, é que aquela pessoa diante de você, ela vai te entregar para você mesmo. Ele vai indicar para você, vai para o coração. Para mim, professor Carlos Eduardo Barbosa foi aqui todas as vezes referenciado como professor, porque ele é um guru para mim. Ele é um guru para mim. Assim, esse canal é dedicado a Shri Ramana Maharishi, que para mim é mais do que é um guru, é um pai, é a mãe, é um amigo, é o meu próprio ser, enfim. Mas a gente, nesse caminho, até a gente chegar naquilo que a gente olha e fala, ok, eu me encontrei no meu guru, eu me vi no meu guru. A gente passa por muitos gurus, a gente passa por muitos professores. E cada um deles ensinou alguma coisa para nós. Às vezes, pode ter ensinado para a gente o que a gente não deve fazer, tá certo? Até o guru charlatão, ele tem utilidade. Todos têm utilidade. Mas existem aqueles, não é verdade, professor? Verdade. Até o charlatão tem utilidade. Mas quando você encontra aquele professor que está doando para você conhecimento verdadeiro, ele não está só te dando conhecimento, ele está te ensinando como usar a sua inteligência. Eu sou infinitamente grato à pessoa do professor Carlos, porque se em algum momento alguém achou, nossa, o Ananda tem alguma eloquência, a responsabilidade também é dele. Porque eu aprendi a pensar ouvindo, lendo suas obras, lendo seus comentários, as suas traduções que per si trazem uma excelência, uma beleza, uma profundidade, uma honestidade de propósito ao remover de nós falsas concepções. Então, quem teve a oportunidade de comparar, por exemplo, a Bhagavad Gita do professor com outras, vai saber exatamente do que eu estou dizendo. Professor, que alegria, que felicidade. Esse vídeo vai ser postado no dia 26 de setembro, porque é o dia do meu aniversário, e para mim eu estou recebendo um presente por estar aqui. Eu sei que não é aniversário de Morini, mas ela também vai estar sentindo assim, a gente sabe que é assim. Nós estamos infinitamente gratos por essa oportunidade. Eu queria falar uma coisa muito curiosa, porque eu acabei de receber nesse momento uma resposta diferente para uma pergunta que já foi feita tantas vezes, né? O porquê de tudo isso? O porquê da criação, né? Que coisa mais curiosa, ele estava lá na plenitude, por que ele inventou esse caos, essa coisa, por que surgiu essa fome, essa coisa de virar do avesso, e se ver no seu contrário, e se perder de si mesmo, ter que entrar na ignorância para poder construir um mundo que é irreal, e depois dentro dessa irrealidade toda ter que se encontrar e voltar para dentro de si mesmo, porque é o caminho de volta do avesso para o avesso que é o direito, né? E se mesclar e se fundir com o ser. E essa pergunta foi feita a Shri Ramana Maharishi certa vez, acho que várias vezes, mas uma das respostas, não sei, a que eu conheço pelo menos, porque
Bhagavan tinha essa coisa de dar respostas diferentes dependendo do interlocutor, né? Ele disse assim, ele responde com uma nova pergunta, né? Ele diz, para que serve o olho? E aí o perguntador diz, para enxergar. E o olho consegue enxergar a si próprio? E o perguntador diz, não, a não ser que seja através de um espelho. Então o Shri Ramana diz, a criação é o espelho de Deus, para ele enxergar a si próprio. Muito bonito. E aqui, diante de todas as suas palavras, assim, eu fui ficando muito comovida, assim, de ter essa oportunidade de estar aqui agora, nesse momento, de te ouvir, né, e de reconhecer a beleza do seu Swadharma, a beleza. E dentro dessa comoção, eu fui tomada de um sentimento, de um êxtase, que explica a criação para mim. Porque eu acredito que essa fome, que esse grande ser, né, o ser universal possa ter sentido, pode ter sido a fome de experimentar essa luz que brilha da compreensão de uma escuridão anterior, ou de uma experiência anterior, né, onde não existia esse êxtase, e o êxtase, então, toma conta. Talvez, não sei, para mim fez muito sentido, assim, e é muito, é uma experiência muito coração mesmo. Eu estou muito grata, muito feliz, gratidão. Fico feliz que eu tenha tido esse insight, que é um insight muito bonito. Muito bem. É isso. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links para a página oficial do professor. Se bobear, não sei por quais editoras estão saindo as obras, a gente coloca os links também, ou se quiserem, de repente, procurar o professor para pegar direto com ele a obra, não sei se é possível, se é interessante ou não é interessante. Até depois, né, a gente vai conversar depois desse bate-papo, para a gente saber o que é melhor para a divulgação, para vocês poderem acompanhar, seguir. Né? Nós estamos aqui no aguardo ansiosos aqui, né, ansiosamente esperando a mitologia dos asanas. O livro nem saiu, eu já estou recomendando. Leiam esse livro. Nem saiu ainda, não tenham dúvida. Simplesmente vão lá e comprem esse livro. Quando esse livro aparecer, não perca tempo, pule nele. Pode ter certeza. É um livro, olha, o livro não li, mas ele é maravilhoso, maravilhoso. Então eu já vou indicando previamente. E novamente, professor, infinita gratidão. Esperamos que esse bate-papo tenha sido tão prazeroso, tão deleitoso para o senhor quanto foi para nós. Eu comecei chamando de você, agora estou chamando de senhor, já não sei mais como chama, porque é tudo mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo, né? Esse espelho magnífico. O senhor pode me chamar de você. Muito grato, muito grato. Então tá bom. Então a gente agradece e com certeza esperamos ter uma nova oportunidade. Se foi proveitoso, né? Esperamos uma nova oportunidade de continuar esse papo a partir desse ponto. Já que tudo surge do coração e volta para ele, nosso próximo bate-papo a gente já começa falando de novo do coração, de repente. Pega o gancho daí. Continua o gancho daí. É isso. Muito grato, muito grato. Gratidão. Muito bem, se você está acompanhando pela primeira vez esse canal, se você chegou aqui, sei lá por quais intermédios da natureza material e espiritual, considere se inscrever nesse canal, acompanhar as nossas postagens dedicadas aos ensinamentos de Shri Ramana Maharishi, bem como ao conhecimento védico em ampla medida. Acho que não temos mais o que dizer, né? A partir disso, senão honrar o nosso Guru, saudando com o nosso mantra. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Hari Om. Hari Om.